saúde é uma coisa preciosa. Vamos cuidar da saúde. O Covid-19 é uma doença muito séria. Muitos países mais desenvolvidos do que o nosso não conseguem travar o número de infectados e de mortes pelo coronavírus. O Covid-19 transmite-se através de gotas de saliva, ao expirar, ao tossir, ao apertar as mãos, ao beijar e ao tocar em qualquer coisa contaminada. Sim, em qualquer coisa, até em objetos e materiais que usamos no nosso dia a dia. Noutros países mais desenvolvidos, esta doença está a matar muita gente. Mas nós podemos evitar que o coronavírus mate pessoas. Basta seguir de forma muito séria alguns passos que são recomendados pelo pessoal da saúde. Na conversa com outra pessoa, vamos manter uma distância de pelo menos 1 metro. Ao saudar alguém, vamos evitar apertar as mãos. Lavar e limpar com água e sabão todos os objetos e equipamentos antes de pegar ou usar. Temos que lavar as nossas mãos com água e sabão ou com cinza pelo menos de 1 a 1 hora. Neste período de interrupção de aulas, papais, mamães, titias e titios, não deixem as crianças brincarem fora do vosso controle. Por favor, amiguinhos, não saiam de casa de qualquer maneira e fiquem mais perto dos adultos. Por favor, salve a sua vida e a vida do seu próximo. Vamos prevenir o Covid-19. A saúde é uma coisa preciosa. Vamos cuidar da saúde. Campanha de angariação de apoios para as vítimas do terrorismo em Cabo Delgado pelo Conselho Executivo Provincial de Manica. Irmãos, estima-se que até o presente momento esta trágica situação tenha afetado mais de 500.000 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, estando parte destas pessoas na situação de deslocadas em centros de acomodação, dentro e fora da província, e outras em casa de familiares, onde, por exemplo, na cidade de Pemba, o número médio de pessoas nos agregados familiares é de 20. Nós, como Conselho Executivo Provincial de Manica, em vosso nome, movido pelo espírito de solidariedade que nos é característico, decidimos desencadear uma campanha de angariação de bens não perecíveis de primeira necessidade, vestuários, calçados, cobertores, abrigos, produtos de higienização, entre outros, que posteriormente serão canalizados a estas populações que, em razão dessas atrocidades, encontram-se em condições de vulnerabilidade. Tendo em conta o número de pessoas nessa situação e atendendo e considerando a finalidade das doações, queremos antecipadamente agradecer por todas as contribuições que vierem a ser feitas e deixar claro que todos os recursos angariados serão canalizados para as vítimas por via das entidades competentes, INGD e ou Conselho Executivo Provincial Cabo Delgado, através dos locais definidos. Estamos abertos para outro tipo de contribuições que concorram para a melhor angariação e canalização destas doações, que têm como objetivo único minorar o sofrimento dessas populações numa campanha que vai durar 1 mês. A recolha dos donativos será feita nos postos administrativos, sede dos distritos e no próprio Conselho Executivo Provincial de Manica. Campanha de angariação de apoios para as vítimas do terrorismo em Cabo Delgado pelo Conselho Executivo Provincial de Manica.
Olá, seja bem-vindo ao programa Nossas Realizações aqui na televisão comunitária de Chimoio. Este é um programa que divulga as atividades levadas a cabo pelo governo local e hoje temos uma figura para nos falar de uma área, no caso particular vamos falar da saúde, saúde que é uma das áreas muito importantes, sobretudo nesta época da pandemia da Covid-19. É a saúde, através dos seus profissionais, que está na linha da frente no combate a este mal. E hoje recebemos o diretor distrital o diretor do Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Ação Social, portanto, no distrito de Chimoio, o senhor Alberto Raimundo Maico Diomba, a quem desde já saúde e agradeço por ter aceito uma vez mais o convite da televisão comunitária de Chimoio e seja bem-vindo à TVC. Boa tarde, muito obrigado. Mais uma vez estamos cá para poder compartilhar convosco qual é a situação da nossa cidade e distrito de Chimoio e agradecer mais uma vez pelo convite formulado para podermos debruçar de alguns assuntos. Sem levarmos muito tempo, senhor editor, qual é o papel do Serviço Distrital de Mulher e Ação Social de Chimoio? Particularmente tenho algumas reservas, algumas dúvidas com relação ao papel desta instituição. Sim, muito obrigado. O papel dos Serviços Distritais de Saúde de Mulher e Ação Social é, na verdade, velar por aquilo que é a saúde, primeiramente saúde da nossa população, a nível distrital, que é esse cargo que a gente responde agora. Segundo, é velar pela situação de crianças e mulheres carenciadas. É esse aspecto ação social que nós temos que devemos velar por essas situações. Pronto, velamos não é apenas os serviços distritais que faz isso, mas temos também a colaboração do Instituto Nacional de Segurança Social, que é um parceiro, que de uma ou de outra forma responde àquilo que são as necessidades desse número de crianças, mulheres identificadas, carenciadas em alguma situação, seja para estudo, alimentação, doença. Então, temos esta parceria que é para poder dar alguma segurança nesses indivíduos. Em pequenas palavras, é mais ou menos este dizer, sim. E qual é o ponto de situação das crianças e mulheres carenciadas ao nível do nosso distrito? Pronto, estamos com um número considerável, não precisarei aqui exatamente, mas em situações de termos crianças carenciadas, mulheres carenciadas, a gente identifica primeiramente essas pessoas. No caso de crianças, não tenham pais, sejam órfãos, essas são direcionadas para os orfanatos. As mulheres, muitas das vezes, têm aquilo que chama-se subsídio básico para alimentação ou subsídio básico para alguma atividade que ela possa reproduzir, posteriormente poder se sustentar sozinha. Não tenho exatamente agora os números exatos, mas com relação, comparando mulher e criança, temos mais número de crianças direcionadas aos orfanatos em detrimento das mulheres, que estão em um número um bocadinho reduzido. E a que deve-se esse facto, senhor? Muitas situações, aspectos sociais, falta de condições. O primeiro caso mesmo é falta de condições financeiras para poder sustentar a si mesmo, como também sustentar as crianças. O número elevado de familiares, uma família com mais de, vamos falar, por exemplo, de 10, 12 membros e com condições financeiras muito escassas, tem esta perspectiva ou tem esta condição de poder, em algum momento, as outras crianças ou outro pessoal da família não ter condições para poder sustentar ou sobreviver-se. Então, desta forma, acabam-se ou desfazendo-se da família e vão procurar em locais que possam poder sobreviver ou dar continuidade à vida e tendo algumas condições para sobrevivência. Sim. Temos muitos outros casos, aspectos de guerra também, pode contar, a pobreza em si conta. Então, são muitos aspectos que levam ao aumento deste número de pessoas carenciadas. Sim, obrigado. Senhor doutor, qual é o balanço das atividades realizadas durante o ano passado?
em graus, né? Poderemos dizer em grau positivo, negativo ou na mediana. Pronto, o balanço que a gente faz é positivo. Nós, na área de saúde, tivemos muitas atividades que deveriam ser realizadas, algumas delas conseguidas com sucesso. É tal o caso de aumento de números de mulheres com rastreios para, chamamos nós de Cancún, rastreios do câncer do colo do útero, nas unidades sanitárias. Tínhamos como meta para 2020 uma média de todas as mulheres atendidas, pelo menos 20% deviam passar nesse rastreio. E nós conseguimos fazer até 60% no ano passado, que é um dado muito positivo, alcançando assim o 100%. Com relação também à vacinação de crianças de primeira e segundas classes, vacinação e desparasitação. Essa vacinação é vacinação antitetânica contra a teta. Conseguimos fazer em 100% do pretendido. Alcançamos. Também tivemos a situação de rastreio de pessoas ou pacientes previamente infectadas com HIV, mas que tenham tuberculose, e que era necessário fazer a inclusão dos mesmos nas consultas de programa de combate à tuberculose, e que esta atividade foi que tivemos os números não satisfatórios, não conseguimos almejar aquilo que era o estabelecido. E tivemos também a situação de partos institucionais, aumento de número de partos institucionais, que para nós foi de 100%, conseguimos aumentar o número relativamente ao ano de 2019. E fora isso, tivemos também a situação de distribuição de redes mosquiteiras impregnadas previamente com inseticidas. Houve a distribuição, pronto, não foi assim tão abrangente, foi uma situação que também não tivemos sucesso. Tanto que... A previsão era de distribuir quantas redes mosquiteiras? Estava previsto para 17.650, se a memória não me engana. Desculpa, 17.000 não, era 19.650 a previsão, só que nós acabamos fazendo 17.000, o que não correspondia àquilo que era o necessário. Sim. Alguma razão? As razões são diversas. Pronto, nem toda a população foi abrangida nessas redes mosquiteiras, por escassez das mesmas. O número programado não foi efetivado. Pode ser também uma das razões que fez com que a gente não alcançasse aquele número previamente estabelecido. O senhor está satisfeito com aquilo que se fez no ano passado, ou sente que poderia ter sido feito mais? Saúde, acho que dificilmente a pessoa fica satisfeita. É necessário alcançarmos a 100% todas as atividades. Só assim garantimos a sobrevida do paciente, do moçambicano, do indivíduo em comum. Estamos satisfeitos sim porque conseguimos fazer alguma coisa, mas não na totalidade. E o que falta para? Acho que temos que trabalhar mais. A nossa população, a nossa sociedade tem que aceitar que é necessário fazermos alguma coisa pela saúde. Porque não vale só estar o médico, o enfermeiro, o técnico de saúde a trabalhar ou a velar pela saúde, se a pessoa que é direcionada a esse todo o trabalho não faz nenhum para o mesmo. Então, tem que haver aqui uma situação de, vou dizer, de comungar. Vamos comungar as mesmas ideias. Assim, talvez a gente alcance o sucesso. Sim. E fez aqui o balanço das atividades realizadas durante o ano passado. O senhor diretor disse que está satisfeito com aquilo que... Está satisfeito em parte, né? Com aquilo que se produziu durante o ano passado. E quais são as atividades programadas para este ano? Bom, para este ano não alterou-se tanto. Os programas continuam os mesmos, que é o rastreio do cancro,
Vamos também continuar com a vacinação, vamos continuar com a integração dos pacientes vivendo ou não com HIV/SIDA, as nossas consultas. Nós vamos dar, na verdade, a continuidade das atividades já estabelecidas. Adicionado a isto, no momento fala-se tanto a Covid. Então, um dos planos nossos é que Chimoio seja zero a Covid. Então, teremos ações, que acredito que posteriormente falaremos disso, que está em linha de avanço para poder cromatar com esta situação que é a pandemia Covid-19, que nos enferma agora. E como o senhor diretor mexeu mesmo a questão da Covid-19, eu já ia mesmo perguntar o que está a ser, ou seja, como que está a ser gerida a situação da pandemia da Covid-19, pelo menos ao nível do nosso distrito, para que se evite novas propagações. Primeiro, referenciar que a Covid-19 não é simplesmente um assunto da saúde. A Covid-19 é uma situação da sociedade, do país, do continente e do mundo em geral. Para dizer, em outras palavras, que todo mundo tem que estar na luta desta pandemia. Mas para nós, cá do lado da saúde, nós estamos a fazer campanhas de mobilização, palestras em comunidades, porta a porta. Estamos a fazer o rastreio em todas as unidades sanitárias, todos os pacientes que entram devem ser rastreadas. Está-se a fazer o rastreio também no aeroporto daqui da cidade do Chimoio, com vista a podermos diagnosticar ou suspeitar desses casos de Covid-19. Mas é necessário que a comunidade em geral também faça o seu papel. Que não basta, falamos todos os dias, ouvimos todos os dias nas comunicações sociais, na rádio, mesmo em nossos locais de serviço, que temos que usar a máscara, temos que manter o distanciamento social. A gente acata aquilo, mas o cumprimento da mesma não está sendo efetivada a 100%. Então, a falha deste vetor ou deste mecanismo proporciona o aparecimento da Covid-19 ou aumento de número de casos de Covid-19. Então, que é necessário a gente velar e dar continuidade às medidas de prevenção é necessário. Por isso que eu disse, primeiramente, que este assunto de Covid-19 não é simplesmente da saúde. É claro, nós vamos tratar sempre, mas se o nosso companheiro, o nosso utente não obedece àquilo que são as regras de prevenção, não temos como a gente reduzir estes números. Que é necessário que todos entremos na luta do Covid, é necessário. E tem que ser já. Ok. Sim. E qual é o impacto desta pandemia no setor da saúde? No setor de saúde agora, felizmente, nós, pelo menos a nível da cidade de Chimoio, não tivemos o registro de novos casos de pessoal de saúde infectado. A princípio tivemos, foi no total de 24 funcionários da saúde que tiveram este quadro de infecção por Covid-19, mas agora não temos. Felizmente, desde o início da campanha de vacinação para esses dias, não há este registro de funcionário afeto com Covid-19. Para dizer, em regra geral, estamos satisfeitos pela vacinação, de certeza está a fazer algum trabalho devido, que é para evitar o número ou aumento de infecções por Covid-19. Sim. O que efetivamente terá sido feito pelo setor de modo a evitar que houvesse novas propagações por parte dos profissionais de saúde, que são as pessoas que estão na linha da frente neste combate a este mal? Sim. É obrigatoriedade de todo funcionário de saúde ser exemplar com relação às medidas. Então, este é o primeiro fator para o sucesso. A segunda coisa é a participação na situação de vacinação. Esta aqui é, para além das medidas preventivas, este é o segundo fator-chave. Então, estas duas situações, de certeza, proporcionaram a não aparição de novas infecções, pelo menos pelo Covid-19. E é um dado positivo, porque mesmo em pessoas que já tiveram Covid-19, nos nossos registros, não há uma co-infecção ou uma reinfecção, melhor dizendo, desta mesma Covid-19. Caso para acreditar ou para crer que a vacina
está a fazer ou está a surtir efeito. Está a surtir efeito. Assim, Inicialmente, e como estamos a falar da vacina contra a Covid-19, sabe-se que arrancou a 19 de abril corrente a segunda fase da vacinação contra esta pandemia. Qual é o balanço que o senhor diretor faz, pelo menos ao nível do distrito? O balanço é positivo, está tendo muita aderência pelas classes afetas nesta segunda fase. Esperamos nós que seja assim como está sendo agora. Maior aderência do pessoal afeto. Com relação às vacinas, temos ainda em estoque suficiente e dá para responder tudo aquilo que é pessoal ou indivíduo indicado para esta situação de vacinação. Ok. Sim. E quais são o grupo prioritário nesta segunda fase? Nesta segunda fase, o grupo prioritário foi, primeiro, os pacientes diabéticos, primeiro, que perderam na primeira fase, porque estavam inclusos na primeira fase da vacinação. Então, é um dos grupos de vacinação que está incluso. Temos também pacientes com patologias crônicas. Estamos a falar de pacientes com insuficiência cardíaca, estamos a falar de pacientes com problemas renais, pacientes com problemas de imunidade. Estamos a falar também de funcionários ou forças de defesa e segurança. Falamos dos militares, polícias e também professores acima de 50 anos. Estão nesta classe da segunda fase para a vacinação. Referir que aqui, primeiramente, era apenas indivíduos nessas classes referenciadas agora, acima de 50 anos. Mas acabou-se, por decisão superior, acabou-se incluindo todos os indivíduos, independentemente da faixa etária, para a vacinação. Então, todos os indivíduos que estejam nas forças de defesa e segurança têm que vacinar, independentemente da idade. O mesmo serve para as outras classes referenciadas aqui. Sim. Muitas das vezes tem estado a haver alguma confusão quando se trata do aspecto vacina anti-Covid-19. Senhor diretor, um indivíduo vacinado livra-se totalmente da Covid-19? Boa questão esta, por acaso é uma das questões que cria polêmica em redes sociais e tem-se uma percepção muito errada. Para dizer, o indivíduo vacinado, ou melhor, a vacina que nós cá estamos a receber, é simplesmente para que a doença por infecção de Covid-19 não chegue ao estadio de gravidade. Em outras palavras ainda, um indivíduo vacinado pode sim apanhar o Covid-19, mas não vai chegar ao estadio grave, que necessita de oxigênio, internamentos. O que quer-se evitar com esta vacina é que a pessoa não seja internada, que simplesmente com medicação oral, estando em casa, possa curar simplesmente, sem chegarmos à gravidade. Então não vamos distorcer aqui a situação da vacinação. Simplesmente é para não chegar ao estadio de gravidade. Ok. E o indivíduo não vacinado? Este está suscetível. Este vai chegar ao estadio grave, porque não tem imunidade para este Covid-19. Este, de certeza, vai chegar a este lado. Mas depende também daquilo que é a imunidade do indivíduo. Ok? O indivíduo com uma boa imunidade, mesmo não sendo vacinado, pode até não chegar ao estadio grave da doença. Mas há casos que não é vacinado e apanha a doença e chega ao estadio grave com necessidades de oxigenação, medicação endovenosa e essas coisas em diante. Sim. E o cidadão vacinado pode ainda vir... O cidadão vacinado pode ainda vir apanhar o Covid-19, só que não vai chegar ao estadio grave da doença. Então, esta que é a intenção da vacinação. Sim, sim. As atenções estão, de facto, centradas na Covid-19, que é uma doença que está a matar, vamos assim dizer, diariamente está a matar, não só
Chimoio, não só em Manica, não só em Moçambique, não só em África, não, no mundo. E a questão que se levanta muitas das vezes é centramos as nossas atenções na Covid-19 e esquecemos as outras doenças. Como que ficam as outras doenças, malárias, HIV-Sida, sífilis, entre outras doenças? Será que perderam aquela carga que antes? Pronto, as outras doenças não perderam a carga, continuam sim sendo diagnosticadas, se continuam assim sendo uma preocupação da saúde, pelo menos a nível de Chimoio. Todas as atenções estão centradas. Normalmente, em todas as unidades sanitárias, nós temos um posto de rastreio. E os principais sintomas têm que ser dificuldade respiratória, tosse ou dores de cabeça. A gente dá predileção para esses sintomas para poder passar à porta e rastrear se tem ou não. Depois dali é direcionado à porta de consulta normal. No caso de, se tiver tosse e esses sintomas que acabei aqui referenciado, este é direcionado para o local de colheita, laboratório, colheita de amostra para teste do Covid-19. Agora, caso não, este é redirecionado à porta que vai de consulta. E lá vai-se fazer todos esses diagnósticos ou investigação para saber com exatidão qual é a situação que lhe apresenta. Então, em outras palavras, a sífilis, o HIV, a malária, entre outras doenças, patologias, não estão cá esquecidas. Continuamos ainda no combate das mesmas. Sim. E qual é o ponto de situação da malária, por exemplo, ao nível do nosso distrito? Sim. Pronto, a malária ainda continua sendo um calcanhar de Aquiles. Para dizer, com relação em uma situação de comparação do ano 2019 e 2020, nós tivemos um acréscimo de casos. Para 2019 estávamos, se não me falha a memória, estávamos com 60.471, 2019, casos de malária. Em 2020 estávamos com 77.987. Então tivemos um acréscimo aí de mais ou menos 17 mil e qualquer coisa de casos de malária. E para um ramo que há alguns parceiros, ou a nação toda está no combate da mesma, é preocupante termos esses valores um bocadinho assim, vou dizer, exorbitantes. Então continua uma preocupação, os números continuam ainda a aumentar, então é uma preocupação para o setor de saúde, essa elevação. Significa que a malária continua sendo a maior causa de procura das pessoas? Das unidades sanitárias é por malária. Sim, continua. E como reverter esses cenários? Pronto, uma das situações seria mesmo esta distribuição de redes mosquiteiras para toda a população, como já havia dito aqui, não foi efetivado na sua totalidade. Seria também cumprirmos com aqueles que são as medidas de prevenção contra a malária. Estamos a falar de limpeza ao nível dos nossos quintais, retirarmos os charcos, usarmos a rede mosquiteira quando vamos lá dormir, ou uso de inseticidas, inseticidas não repelentes nas nossas casas, que é para podermos evitar este aumento de casos de malária. Como digo, vou retornar, isto não é simplesmente combate ou preocupação do setor de saúde, tem que estar envolvido toda a sociedade. Eu quero acreditar que todo mundo já ouviu uma palestra ou alguma informação que fala de malária, alguma informação que fala de Covid-19. Sabe quais são as medidas de prevenção. Então é só acatarmos. Em alguma situação é porque temos esses casos, em algum momento a gente acaba sendo, desculpa a expressão aqui, um bocadinho ignorante com relação às medidas de prevenção. É preciso acatarmos aquilo e eu acredito que se fizermos isso, os números vão mesmo reverter. E sente que isso tem estado a contribuir para o crescimento? Por parte, acredito que pela nossa ou nosso não preocupar nosso nessas situações, acaba incrementando aquilo que é o número de casos de malária na cidade de Chimoio. O bairro Ombwa é um dos bairros emergentes
ao nível da cidade de Chimoio, e a população clama por um centro de saúde e muitos deles percorrem distâncias longas para chegar, por exemplo, ao centro de saúde de Chisui. Gostaria de saber se há um plano visando aliviar o sofrimento da população deste bairro. Sim, na verdade, toda a cidade de Chimoio está em expansão, se formos a ver. Planos como tais a gente tem ainda no papel, mas a grande planos de execução ou de edificação de centros de saúde ou hospitais está simplesmente no papel, porque os serviços distritais de saúde e mulher e ação social não têm fundos suficientes para erguer infraestruturas de raízes para funcionamento ou para poder colocar nesses bairros de expansão. Por falta de fundos, é preciso apanhar ou encontrar algum parceiro que possa ajudar nesta perspectiva. Então, esta é a missão que a gente tem agora, encontrar parceiro que possa nos ajudar em edificar centros de saúde, que é para velar por esta coisa de distanciamento, longas distâncias, quis dizer, até encontrar um centro de saúde e garantir melhor qualidade de atendimento. Sendo assim, acabamos enchendo aquelas que são as nossas unidades de pessoal que necessita de cuidados, e de certeza ocorre as situações que chamamos de mau atendimento, né? Dependendo da percepção de cada um, que é mau atendimento. Então, mas que está no plano dos serviços distritais encontrar parceiro para a execução dessas unidades. Falo do bairro Umba, falo também do Agostinho, Sim, né? Podia falar de Piloto também. Piloto também, sim. Então, são os pontos que a gente já identificou. Então, vamos agora lutar para encontrar este parceiro. Mas há uma previsão? Previsão como tal não há. Estamos ainda numa fase inicial, a conversar com diversos parceiros que nós temos agora, mas que a sua atividade não inclui lá construção. Então, é necessário uma conversação até chegarmos a um ponto de, pelo menos que seja uma unidade de saúde tipo 1. Pelo menos ser isso, já é um dado. Okay. Sim. De quem depende, Sr. Doutor, a construção de novos hospitais ou centros de saúde? Como havia dito aqui, precisamos de parceiro. Depende de fundos, simplesmente fundos. Se tivermos fundos para a construção de unidades sanitárias, vai se executar. Porque pessoal para poder, eu acho que até é mais fácil a gente conseguir pessoal para poder colocar na unidade sanitária do que construir um edifício de saúde de raiz. Então, há mais trabalho na construção do que fazer aquisição de novo pessoal para poder estar a trabalhar nesta mesma unidade. Okay. Sim. Estamos a falar das atividades marcadas ou agendadas para este ano no setor de saúde, mulher e ação social. Senhor doutor, há algum plano para a contratação de novos profissionais de saúde? Sim, e o fizemos recentemente. Acabamos tendo um concurso para a contratação de novo pessoal. Já ocorreu o concurso há 2 semanas atrás. Agora estamos simplesmente à espera da resposta das finanças, que é o cabimento orçamental para esta mesma classe. Pronto, é um número não satisfatório aquilo que a gente desejava, mas que já dá para poder cromatar algumas situações de insuficiência de pessoal nas unidades sanitárias. Fora isto, a contratação de pessoal muitas das vezes não depende simplesmente do setor de saúde como tal. O setor de saúde pode propor o número de pessoal que precisa, mas vai depender sempre do valor, do cabimento orçamental, que é para poder pagar a estes indivíduos. Então, nós podemos contratar, mas se não tem dinheiro, estes não vão trabalhar. É preciso remunerar essas pessoas que vão fazer algum trabalho de campo. Sim. Persistem nas unidades sanitárias
a questão do mau atendimento é uma das questões que muitas das vezes, quando se vai às unidades sanitárias, vêm-se muitas reclamações atinentes a esta matéria. E há muita reclamação de casos de atendimento também de corrupção, sobretudo nas maternidades. Como ultrapassar este cenário, Sr. Doutor? Sim. Com relação ao mau atendimento, acreditamos sim que exista esses casos nas unidades sanitárias, mas lutamos que é para poder reduzir esses mesmos casos. E agora nós estamos a trabalhar estamos a firmar parcerias com a população, quer dizer, comitês de congestão. Esses comitês de congestão faz parte lá do líder comunitário da zona, faz parte lá dos alguns membros da comunidade, faz parte lá assim, membros do pessoal de saúde, que vai auscultar quais são os exatos problemas que ocorrem numa determinada população que usa uma determinada unidade sanitária. Aqueles problemas que são relatados pela esta comunidade, nós levamos a peito e trabalhamos neles. E quais são os aspectos? Este que acabou agora de referenciar, de mau atendimento, de cobranças ilícitas. Em alguns anos para cá existia estes casos, mas tenderam a diminuir. Em situação de encontrar algum funcionário afeto numa determinada unidade sanitária e que participe nessas situações de cobranças ilícitas, mau atendimento, a gente rege pela lei. O que diz a lei? Simplesmente quanto isso. Está num processo de cobrança, vamos seguir os trâmites da lei, que é para poder cromatar este tipo de situação. Fizemos também palestras, assim, de sensibilização, todas as manhãs e em continuidade com os setores que vão dar ou que vão fazer 24 horas. A cada turno tem que fazer palestras, dizer o que é correto e o que não é correto na unidade sanitária. O dar dinheiro não é correto. O dinheiro, refiro-me em aspectos de cobrança, não pode haver. Não pode haver, em momento algum. Então, combatemos ou disciplinamos os nossos colegas da área, que é para poder velar-se, abster-se deste tipo de situação. Tirando isto, estamos agora a colocar, ou já existia isto desde há tempo até aqui, mas estamos a fortificar aquilo que é as caixas de reclamações, existência de um gabinete do utente na unidade sanitária, que é para velar por esses casos de mau atendimento. Se achou que foi lesado, foi mal atendido, direciona-se ao gabinete indicado e vai expor a reclamação lá. E a partir deste gabinete vai-se dar seguimento até o término final desta situação. Isto já está a funcionar? Está a funcionar, estamos ainda a fortificar mais a mesma situação. Em outra unidade acabou-se relaxando um bocadinho, mas fortificamos mais, que é para existir o gabinete do utente, a caixa de reclamação e o livro de reclamação, onde todas as notas estão lá assentadas. Chamamos nós de atendimento humanizado. Qualidade de atendimento e humanização do mesmo. Sim. E o nível, como que aprecia, como que avalia o nível de retorno da aderência dos próprios utentes? Para mim, o nível de retorno dos utentes à unidade sanitária. Aos gabinetes e também às caixas de reclamações e sugestões. Sim, é satisfatório, porque tivemos um período que foi pico, as pessoas reclamaram, mas agora, de uns tempos para cá, tende mesmo a reduzir. Entendemos nós que estão a ser atendidos como deve ser, porque o nível de reclamações reduziu. Não digo que não existam, existem. Em todo local que há trabalho, há reclamações, é claro. Mas as reclamações valem para nós, que é para podermos crescer e melhorar aquilo que é a nossa qualidade de atendimento. Então, de uns tempos para cá, tende a reduzir. Sim. Quem tem prioridade de ser atendido nas unidades sanitárias?
quais os doentes que têm maior prioridade de atendimento? Sim. Nós temos, por exemplo, existem diferentes situações para atendimento. É um indivíduo que está grave, esteja a ir. Vamos levar mesmo o nível de gravidade do paciente, relacionado ao atendimento de urgência, situação urgente. Pessoal acidentado, pessoal que venha com situações de convulsões, para o banco de socorro, esses têm prioridade. Em detrimento daquele que vem fazer uma simples consulta, está com uma dor de cabeça, um calafrio. Então, há que dar prioridade a esta situação, este pessoal que vem com convulsões, por exemplo, ou caso de acidente. Estou-me a referenciar à situação de banco ou situação de urgência. Em situações de consulta normal, pacientes que estejam com algum grau de gravidade e que nota-se ao ver, pacientes que estejam com tosse, esses têm prioridade em entrar nas portas. Damos prioridade também às gestantes, mas agora já há uma separação. As gestantes têm uma porta especial de atendimento e que não precisam, desculpa, com um indivíduo comum, vou chamar assim, normal, e uma gestante, estarem na mesma fila de atendimento. Então, elas já têm uma porta para atendimento específico e são lá atendidas, não precisam estar do outro lado de indivíduos, vou chamar supostamente normais, né? Então, é mais ou menos estas situações. Ok. E os indivíduos com tosse, quando chegam nas unidades sanitárias, qual é o tratamento? Sim, existem, normalmente o indivíduo que vai à unidade sanitária e está com tosse, é obrigatoriedade do técnico que esteja a fazer as consultas, nesse caso, a cada 10, 15 ou 20 minutos, dependendo da flexibilidade do mesmo, sair e observar qual é a situação da sua bicha. Se tem pacientes graves, se tem pacientes que estejam a tossir, que é para poder dar prioridade a estes indivíduos. Mas agora vai se iniciar, se não estou em erro, em maio, uma formação de, chamam, o nome me foge-me, sentinelas da tosse. Desculpe se estiver errado, sentinelas da tosse, que são indivíduos que estarão lá na unidade sanitária para velar simplesmente de indivíduos ou pacientes que estejam com tosse, identificá-los e direcionar a porta de referência para o tratamento desses casos de tosse. Mas este é um projeto para daqui a mais ou menos alguns dias, né? Maio já é agora, daqui a nada, vai-se fazer este tipo vai-se dar esta formação que é para responder a esta situação da tosse. Ok. Sim. E para quando a campanha de vacinação das crianças contra sarampo? Já tivemos a campanha de vacinação que terminou há 3 dias, se a memória aqui não me falha. Houve a vacinação nas escolas, nas escolas, vacinação de crianças, desparasitação das mesmas, a vacinação de mulheres ou estudantes, alunas em idade de reprodução. Foi há pouco tempo, felizmente foram abrangidas todas as escolas e damos-nos por satisfeitos por esta realização. Sim. O balanço para si é positivo. Sem margem de dúvidas, é positivo porque foi abrangente. Okay. Sim. Este continua sendo o programa Nossas Realizações. Estamos hoje a falar de um dos setores importantes que é a saúde. A saúde, através dos seus profissionais, está na linha da frente no combate à pandemia da Covid-19 e outros males, como aqui fizemos referência à malária e entre outras doenças. Sr. Doutor, quanto à distribuição de redes mosquiteiras, há previsão para a distribuição destas redes, pelo menos este ano, ou já houve distribuição? Para este ano ainda não está programada uma nova distribuição, somos mesmo dependentes do Ministério de Saúde e seus parceiros
para a aquisição das mesmas. Mas estamos ainda numa fase inicial. Vamos ver, provavelmente até junho ou outubro, se alguma luz verde vai se abrir para novas distribuições. Ainda não está planificada a redistribuição por enquanto. Ok. Sim, sim. Desafios do setor de saúde, mulher e ação social, distrito. Os desafios são imensos, a contar mesmo na melhoria do atendimento para a nossa população daqui da cidade de Chimoio, reduzir os casos de malária e também esta situação de aquisição de novas infraestruturas de saúde. São um dos desafios pilares que a gente tem por enquanto e esperamos nós que em breve trecho consigamos resolver estas situações. Sim. Se calhar um apelo aos cidadãos do nosso distrito, sobretudo nesta época da pandemia da Covid-19. Apelo não vai ser diferente daquilo que já vem se propalando ou dizendo, que não temos outra solução a não ser cumprir com aquilo que são as medidas de prevenção da Covid-19. Não temos outra coisa a não ser termos as medidas ou fortificarmos naquilo que são medidas de prevenção da malária, que são situações que nos deixam, de alguma ou de outra forma, muito preocupados com esses números. Então, apelar à sociedade, apelar aos colegas, os compatriotas, nesse caso, a seguirmos aquilo que são todas as medidas de prevenção, que é para podermos colmatar esta situação. Okay. O nível de seroprevalência do HIV situa-se em quantos porcento? Agora não terei exatamente a faixa exata, mas que estamos a reduzir ou estamos a ter uma cobertura positiva para todos aqueles que são casos de infecções por HIV-Sida. E nesta mesma onda, apelar aos compatriotas, cidadãos que de alguma ou de outra forma acabam diagnosticando com esta patologia, que façam aquilo que é adesão aos tratamentos TARV. Porque a adesão ao tratamento TARV garante uma sobrevida muito boa, vou dizer assim. Diferente do indivíduo que não é aderente ao tratamento, que não toma devidamente os medicamentos. E de certeza, nós aqui na sociedade vivemos ou convivemos com indivíduos que estão com esta patologia. E se não te disser que eu tenho HIV-Sida ou alguém que conheça, cutuca-te que o indivíduo X tem esta patologia, não vai saber, porque é aderente ao tratamento. Segue com aquelas todas as medidas de segurança ou tratamento para o HIV-Sida. Okay. Sim. E depois de saber o seu estado, qual é o passo subsequente? O indivíduo, antes mesmo de saber o seu estado, é aconselhado. Porque um indivíduo que não é aconselhado no tratamento do HIV-Sida, e pelo jeito que acabamos falando desta doença, se ele vai testar, está a imaginar qual será a reação do indivíduo. Okay. Em fazer o teste, ver ali os dois riscos, é claro, se tu não aconselhaste, corres o risco de o indivíduo não te perceber em nada. Então, há que aconselhar, há que dizer quais são as consequências, o pós desta patologia, se não tratares, os benefícios se tratares. Então, tudo começa com um bom aconselhamento. Posterior ao aconselhamento, fará o teste. Se faz o teste, nós demos seguimento à abertura da ficha do indivíduo, ficha de identificação, onde vamos pôr lá todos os dados, vamos fazer as análises necessárias, que é para avaliar se esse indivíduo pode ou não iniciar agora o TARV. Okay? E depois das análises, se estiver tudo bem, dá continuidade, inicia o tratamento para o TARV. E vai dando seguimento. Numa fase inicial, todos os meses tem que vir à unidade sanitária.
Depois vamos fazendo uma coisa que vamos chamar aqui de desmame. A cada 3 meses poderá vir, ou 6 meses, dependendo da evolução do paciente e também da toma do mesmo. Okay. Sim, sim. E nesta época da pandemia da Covid-19, como que está a ser feito este processo de TARF? Continua no mesmo processo, agora só obedecendo aquilo que são as medidas da Covid-19. As consultas continuam normalmente, o processo de diagnóstico continua também normalmente, então não mudou praticamente nada. Simplesmente acabamos avaliando qual é a situação dos pacientes que devem levar a medicação para 3 meses. Isto numa medida de diminuir aquilo que é o acúmulo de pacientes na unidade sanitária e garantirmos que haja aquilo que é o distanciamento social entre os utentes. Mas as consultas continuam na sua normalidade. Sim. Muito obrigado. Quero agradecer o diretor de Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Ação Social, o Sr. Alberto Raimundo Maico Diomba, a quem partilhamos algumas informações ligadas a esta área ou a este pelouro da saúde. Como disse, é muito importante, uma das áreas chaves, sobretudo nesta época em que nos encontramos. As nossas realizações ficam por aqui. Gratos pela atenção dispensada. Novo encontro fica marcado para uma próxima oportunidade. Até lá, fique bem.